Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, terceiro trimestre de 2024. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre o livro do profeta Daniel, e a lição de hoje é a lição de número 3, com o tema Conservando os Valores e Guardando a Identidade. Nesta lição nós iremos estudar a postura de Daniel e seus amigos diante das propostas da Babilônia. Lembrando que você, sendo um assinante do ebedemfoco.com, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. Isso mesmo, slides 100% baseado nas revistas da CPAD, com imagens de qualidade prontos para serem usados e slides editáveis, que você pode fazer a mudança que você desejar para atender melhor a necessidade da sua escola bíblica. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles aqui no ebedemfoco.com, basta você se tornar um assinante do ebedemfoco.com. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. E o conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais os bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para professores. Acesse o site ebedemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94984092869. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da lição, Daniel capítulo 1, verso 7, diz: E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Nós temos aqui esse texto de Daniel capítulo 1, verso 7, que fala de uma das estratégias de Nabucodonosor, de uma das estratégias da maioria dos conquistadores, que era descaracterizar a personalidade de seus conquistados. E aqui não tem apenas uma expressão do método de conquista de Nabucodonosor, mas também uma expressão da destruição da referência espiritual que estes jovens tinham, porque cada um deles, os seus nomes, era uma referência à grandiosidade do Deus de Israel. E neste caso, seus nomes são exatamente mudados para fazer algum tipo de menção ou homenagem a deuses babilônicos. O resumo da lição nos diz: manter a identidade cristã em uma cultura hostil é a principal prova de fidelidade ao Senhor. Manter a identidade cristã. Esse é um ponto muito importante, especialmente para a juventude, mas não apenas para a juventude, mas para toda a cristandade em geral. Nós vivemos em um tempo de uma sociedade líquida que manter alguma coisa já é difícil. Uma identidade cristã mais difícil ainda. E nós lidamos com uma problemática que é muito recorrente, é que boa parte dos cristãos modernos não tem a preocupação de gerar uma identidade cristã, de ter uma identidade cristã, de ser um verdadeiro cristão, de ser um pequeno Cristo. Além de nós precisar manter a identidade como forma da nossa fidelidade a Deus, nós temos também que lutar com muitos cristãos que sequer têm a noção de que eles precisam de uma identidade cristã. O texto bíblico da lição é o capítulo 1 do livro de Daniel. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza deve fazer um estudo pormenorizado deste capítulo 1 de Daniel, e não apenas do capítulo 1. Nós já estamos indo para a terceira lição. Certamente você já deve ter lido todo o capítulo, todo o livro de Daniel. Se ainda não fez, é absolutamente, você que é professor, é absolutamente necessário que você já leia todo o livro de Daniel nesta semana.
Nossa introdução. Desde o início do exílio na Babilônia, os jovens hebreus se depararam com a ameaça de perderem suas identidades, à medida que poderia gradualmente assimilar os valores da nova terra. Esta lição tem como foco principal o estudo das duas estratégias empregadas pelos babilônios para minar a identidade piedosa dos jovens hebreus: a imersão na cultura e língua caldeia, bem como a mudança de seus nomes, Já era um desafio enorme para Daniel, Misael, Ananias e Azarias estarem longe de Jerusalém, longe do templo, longe de toda a estrutura religiosa judaica. Já era algo profundamente difícil para eles. E agora eles ainda precisam passar por dois processos que são ainda mais poderosos para transformar a vida deles e, quem sabe, até arrancar deles a identidade piedosa de jovens hebreus, de servos de Deus. Eles agora terão que passar por uma imersão na cultura caldeia. E também eles passarão pela mudança de seus nomes, como nós falamos no início, lá no texto principal da lição. Seus nomes faziam referência ao Deus de Israel. E agora, os nomes que eles recebem na Babilônia fazem referência aos deuses da Babilônia. Como veremos, a narrativa bíblica nos oferece valiosas lições sobre conservar nossa identidade espiritual e nossos princípios, especialmente diante da doutrinação ideológica presente atualmente na educação secular. E é um ponto importante. Muitos cristãos, às vezes cristãos principalmente de vertente política de esquerda, que dizem que isso é falácia, que não existe doutrinação ideológica nas escolas e faculdades brasileiras. Mas isso existe sim, existe, e ela é pesada. Por isso que é importante que cada cristão, e o professor deve explorar isso com seus alunos, despertar seus alunos a desenvolver uma identidade espiritual, uma identidade bíblica, para que eles possam se diferenciar no meio em que nós vivemos. Vamos para o nosso primeiro tópico. Hebreus na Universidade da Babilônia. Na Universidade da Babilônia, o rei ordenou a Aspenaz, oficial da corte, que os jovens recém-chegados deveriam ser instruídos sobre a cultura e a língua dos caldeus ao longo de 3 anos. Não era mera generosidade. Esse método fazia parte da estratégia de Nabucodonosor de incorporar os povos conquistados ao seu serviço real. Concluindo o curso de imersão, eles também teriam emprego garantido se aprovados no teste final. Nós temos aqui, como diz o comentarista, que parece uma expressão de generosidade, mas na verdade era um investimento de Nabucodonosor. E quando ele propõe a instrução dos jovens judeus, na verdade ele está propondo uma imersão dos judeus na cultura caldeia, com o fim também de descaracterizar a cultura judaica, que era, na verdade, um instrumento de dominação de boa parte dos governantes, conquistadores daquela época. Mas quando se trata desta situação de Nabucodonosor e dos jovens judeus, isso é um pouco além, isso está além de uma mera conquista geopolítica. Isso parecia uma grande oportunidade para Daniel e seus amigos crescerem acadêmica e profissionalmente no novo mundo. Após terem sido selecionados pelo vestibular babilônico, demonstrando conhecimento suficiente, os 4 jovens estavam sendo matriculados na Universidade da Babilônia, onde seriam treinados na nova cultura e nos seus costumes. Novo mundo, nova oportunidade. Isso pode soar bem aos ouvidos de muitos jovens nos dias atuais. Novo mundo,
nova oportunidade, uma nova mentalidade, mas a gente precisa ter muito cuidado quanto a isso. Os jovens precisam ter muito cuidado quanto a isso, especialmente no ambiente acadêmico, que, na sua maioria, quando propõe essa nova mentalidade, geralmente ela é contrária aos valores cristãos. Segundo os padrões da época, o programa de estudo era abrangente, envolvendo todas as letras e sabedoria. Teriam aulas de matemática, ciência, astronomia, navegação, política, história, geografia e, óbvio, religião. Todos nós sabemos que uma instrução acadêmica muito bem feita é excepcionalmente maravilhoso. Mas no caso destes jovens, havia aqui algo importante a ser notado. Havia também um treinamento na religião babilônica. E esse treinamento não era apenas uma questão de conhecimento da religião, mas era um treinamento na prática da religião, era uma imersão na religião de Nabucodonosor. E isso era um problema, porque estes jovens estão acostumados a cultuar um único Deus verdadeiro. E na religião judaica, na religião da Babilônia, eles irão conhecer novos deuses. E esta religião vai apresentar a eles uma nova ideia sobre religião, uma nova ideia sobre deuses. E eles precisam estar bem fundamentados para escolher apenas aquilo que é bom e rejeitar aquilo que é mal. Porque dentro de todo esse arcabouço acadêmico tem muita coisa boa. Matemática, ciência, astronomia, navegação, política, história, geografia. Isso é excepcionalmente bom para todos nós, ter esse tipo de conhecimento técnico. Mas a gente sabe que dentro dos centros acadêmicos tem sim doutrinação ideológica, tem sim perseguição religiosa e todo jovem cristão, todo acadêmico cristão precisa ter cuidado. O ensino caldeu. Os caldeus possuíam um padrão de ensino desenvolvido. Foram pioneiros nos estudos da astronomia e responsáveis pelo avanço da matemática. Eles também dominavam a escrita cuneiforme, usada para registrar leis, negócios e eventos históricos. Essa escrita cuneiforme é uma escrita em forma de símbolos, né, que até hoje é muito complexa, muito diferente, mas que traz para o nosso mundo a ideia da escrita da esquerda para a direita, né? E eles eram excepcionais nesse tipo de escrita. Por outro lado, o ensino caldeu era impregnado de astrologia e misticismo, formando os seus magos, encantadores e feiticeiros, como nós vemos no capítulo 2 e verso 2, quando o rei mandou chamar astrólogos, encantadores e magos, né, caldeus, para que pudessem ajudar. Então, eles eram cercados por esse misticismo, eles eram cercados por ideias de paganismo muito profunda. Desse modo, ao serem introduzidos na educação daquele povo, os judeus, os jovens hebreus estavam adentrando a um mundo totalmente diferente. Corriam o risco de aculturação, isto é, a perda da própria cultura, né, das crenças hebraicas, por meio da assimilação e acomodação à cultura dos caldeus. Isso fazia parte do plano de Nabucodonosor. Isso aqui é um ponto importante. Por que Daniel e seus amigos não passaram pelo processo da aculturação? Porque a cultura religiosa deles, ou a identidade religiosa deles, a identidade bíblica deles, eram profundamente enraizadas, eram profundamente firmadas em Deus. Não são poucos os jovens cristãos que saem do seio de suas famílias e migram para outras cidades, têm acesso à educação, têm acesso à universidade e eles simplesmente abandonam a fé, porque não tem nenhuma estrutura espiritual.
não tem estrutura bíblica. O apóstolo Pedro fala isso lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, que nós devemos ter condições de explicar a razão da nossa fé. Mas a maioria dos cristãos nem tem essa capacidade, não é nem só os jovens, mas Daniel e seus amigos tinham essa capacidade. Por isso eles passaram pela imersão na cultura e religião judaica, tiveram seus nomes trocados, que a gente vai ver isso daqui a pouco, e mesmo assim eles permaneceram fiéis ao Deus de Israel. Porém, os jovens traziam em suas mentes e corações os ensinamentos que haviam recebido em Jerusalém. Não recusaram o plano de estudo, pois estavam preparados em termos espirituais, morais e no conhecimento das Escrituras para rejeitarem a doutrinação babilônica. Quem está preparado permeia qualquer ambiente, trafega por qualquer ambiente, sem correr perigo, porque está absolutamente preparado. Nós vivemos tempos em que os nossos jovens não têm preparo espiritual nenhum. Não gostam de ler Bíblia, não gostam de orar, não gostam de escolas bíblicas, não gostam de educação bíblica. E por isso, quando caem dentro destes ambientes que são hostis, sejam ambientes acadêmicos, ou grupos de amigos, ou familiares, eles acabam se afastando da fé, porque não tem estrutura espiritual, moral, nem de conhecimento da palavra de Deus. Então o professor deve explorar isso com seus alunos para despertá-los a buscar essa estrutura espiritual, esse preparo espiritual para suas vidas, para eles poderem ter a tranquilidade de estar em qualquer lugar sem ter nenhuma afetação na sua crença. Discernimento diante da estratégia inimiga. Nabucodonosor era um conquistador violento, mas não era um bárbaro em termos de conhecimento. Ele tinha consciência da importância da formação cultural como estratégia velada de reeducação e significação das ideias na mente dos exilados, especialmente dos jovens. Isso é importante, especialmente dos jovens. Não é de hoje que os governos, que a política, que a cultura tenta cooptar os jovens. Porque quando você consegue capturar o coração dos jovens, você captura o futuro de um povo. Então não é de hoje. Afinal, o inimigo é astuto e procura trabalhar na mentalidade das pessoas desde tenra idade, sem usar métodos violentos, mas pedagógicos, que é uma abordagem de Antônio Gramsci, né? Um grande filósofo esquerdista da Itália, melhor dizendo, que Gramsci ele aprimorou o marxismo. Enquanto Marx dizia que deveria haver uma revolução a partir da luta armada, Gramsci dizia que isso não poderia acontecer, que a revolução aconteceria a partir das vísceras da sociedade, de dentro para fora, né? Por meios devidamente catalogados, como, por exemplo, a educação, o cinema, o esporte e a cultura de modo geral. E nós temos aqui, então, todo esse aparato que Nabucodonosor prepara para colocar estes jovens dentro desse sistema que quem olha de fora pensa é apenas uma forma de capacitar esses jovens. Mas nós percebemos que não era somente isso, mas tinha também uma perspectiva de mudar a mentalidade daqueles jovens para fazer eles se acomodarem ao sistema da Babilônia. Esse mesmo modo de operação se repete hoje quando os inimigos de Deus tentam deturpar os valores das crianças e adolescentes e jovens, como a gente consegue observar ideologia de gênero, nós conseguimos perceber o trabalho dos LGBTs com doutrinação sexual nas escolas. Isso é muito recorrente. Assim como Daniel e seus amigos
é preciso ter uma mente protegida pela palavra de Deus e um coração sábio para aprender o qual for útil e rejeitar todo conhecimento humano que perverte a verdade de Deus. É por isso que o salmista no Salmo 119 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Somente estando preparado para passar por estes problemas e sair ileso. É por isso que é importante, o professor deve incentivar seus alunos a serem estudiosos da palavra de Deus, a serem pessoas que estejam o tempo todo procurando esclarecimento bíblico para estarem preparados para enfrentar estes problemas. Segundo tópico, da relativização de valores à desconstrução de identidades. A relativização da verdade. Caso assimilassem o padrão moral da religião dos caldeus, os jovens hebreus estavam a aceitar a relativização da verdade. Afinal, o relativismo pode se propagar tanto pela imposição quanto pela destruição sutil dos referenciais éticos na cultura. Dentro desse contexto, questões como, por exemplo, a unicidade de Deus, um único Deus, estava sendo comprometida dentro do ideário desses jovens hebreus. Porque um dos padrões da religião dos caldeus era a diversidade de deuses. Aqui já ia ter um confronto entre os valores destes jovens, de que só existe um Deus, com uma religião que defende a ideia e adora uma diversidade de deuses. E é óbvio que eles não vão fazer isso com espadas, eles vão fazer isso de forma sutil. E é isso que a cultura faz hoje, de forma sutil, descaracterizar aquilo que nós aprendemos como verdade absoluta. Hoje não se pode dizer que existe verdade absoluta, porque as pessoas se sentem ofendidas pelo fato de nós defendermos que existe um único Deus verdadeiro e que a sua palavra é a verdade absoluta. Sutilmente, muitas pessoas passaram a defender a relativização dos valores, a relativização da verdade. Hoje existem tantas pessoas defendendo isso porque foram capturados pela pós-modernidade, pelo paganismo, pessoas que um dia até frequentaram igrejas, mas foram capturados pelo mundanismo e hoje são escravos deles. Nos dias atuais, a primeira forma ocorre quando se procura legalizar concepções politicamente corretas pela proibição de discursos, não se pode mais falar que existe verdade absoluta, limitação do acesso à informação e outros mecanismos que restringem a liberdade de crença e de expressão. Colocam perchas na gente, diz que somos pobres intelectuais, dizem que somos radicais, intolerantes e assim por diante. Mas, na verdade, o que eles querem é destruir a concepção de absoluto que só o cristianismo defende. Por essa razão, em muitos lugares do mundo, cristãos enfrentam resistência na pregação do evangelho. Em diversos países, a defesa de convicções e valores morais que decorrem diretamente da fé é considerada crime, especialmente nos contextos de comunismo, China, Coreia do Norte, Cuba e assim por diante. E também dentro de outros ambientes, como os ambientes do islamismo. O relativismo, por mais antagônico que seja, não tolera a defesa de qualquer absoluto, nem mesmo na esfera da religião. Na presente era, tudo se dilui e é adaptável. Segundo os sociólogos, essa época pode ser chamada de modernidade líquida, porque não há absoluto, ou pelo menos não é o que querem que se tenha, ou que se defenda absolutos como Deus.
Tudo para eles é uma questão de relativismo. Desconstruir identidade. A segunda forma de disseminação do relativismo é sutil. Ela se dá pela desconstrução dos referenciais que levam à perda da identidade. O que é identidade? Identidade é aquilo que define e dá significado às nossas vidas. Nós cristãos, por exemplo, temos uma identidade bíblica que expressa nossa origem, crenças essenciais e ética que professamos. Isso nos caracteriza e nos distingue, né? E o relativismo, ele pega pesado nessa ideia dos referenciais, né? Os referenciais de identidade. Tenta de forma sutil relativizar os referenciais de pureza, referenciais éticos, morais, dizendo que aquilo que para mim é puro, para outro não é. Aquilo que para mim é absoluto, para outro não é. E assim por diante. A sutileza do relativismo, ela é muito perigosa, porque já está dizendo, é sutil. Não é uma coisa que chega chutando a porta. E é por isso que a gente precisa ter ainda mais cuidado. E o professor precisa explorar isso com os seus alunos. Foi exatamente o caminho da desconstrução que a Babilônia adotou com os jovens hebreus ao trocar os seus nomes. Ao fazer isso, Aspenaz, em consideração ao rei e seus deuses pagãos, intencionava fazer uma lavagem cerebral em Daniel e seus companheiros, né? Mudar a perspectiva dele. Novos nomes, mas a mesma identidade. Naquele tempo, os nomes pessoais tinham imenso valor e significado, especialmente para os judeus, que o entendiam como uma expressão da personalidade e do propósito de vida de alguém. Seus nomes foram mudados para que a Babilônia pudesse apagar seus corações, né? Apagar de seus corações e mentes suas origens. Pretendiam substituir o Deus verdadeiro pelos deuses do paganismo, com o propósito de mudar seus referenciais e identidade. Olha só que interessante, né? O próprio nome de Nabucodonosor era uma referência à divindade pagã, né? Na língua acadiana, Nobu-Kuduri-Ussur significava Nabu é o meu protetor. E com isso foi o que ele fez com os jovens. Daniel, por exemplo, significa Deus é meu juiz. Passaram a chamar ele de Beltesazar, que significa Bel protege o rei. Bel, um deus da Babilônia. Ananias, Deus é gracioso, passou a se chamar Sadraque, iluminado pelo sol, ou iluminado pelo Deus Sol, também uma divindade dos caldeus. Misael significa quem é como Deus, passou a ser chamado de Mesaque, que significa aquele que pertence a deusa Sesaque. E Azarias significava Deus ajuda, deram-lhe o nome de Abednego, servo do Deus Nego. Percebe que aqui tem uma estruturação poderosa de descaracterização da identidade pessoal e religiosa desses jovens, né? Tudo aquilo que eles tinham como referenciais, agora eles querem por abaixo. Mas, por mais que o nome para os judeus era algo profundamente pessoal e significativo, a personalidade desses jovens não estava ligada a seus nomes e a sua fé também não, porque mudaram seus nomes, mas seus caráteres não mudaram e também não mudou a sua fé. Isso é um exemplo muito importante para nós, para que a gente entenda que, independentemente de como o mundo nos veja, nos chame, nos trate, o nosso caráter e a nossa fé não muda, porque está firmada em valores eternos, estão firmados em Deus e na sua
palavra. Embora não pudesse impedir tal mudança, isso não fez a menor diferença na vida desses jovens. A forma como passaram a ser chamados não entrou em seus corações. Os novos nomes sociais não mudaram suas verdadeiras identidades e muito menos aboliram a centralidade do Deus de Israel em suas vidas. É exatamente o que eu acabei de falar. Quem está de fato enraizado em Cristo, quem tem a sua vida fundamentada na palavra de Deus, a sociedade pode nos ver da forma que quiser, pode nos chamar da forma que quiser. Isso não vai mudar, não muda o nosso caráter, não muda a nossa fé e nem a nossa relação com o nosso Deus. Terceiro tópico, ensinos para hoje, retendo o que é bom. O fato dos jovens hebreus terem passado pela faculdade babilônica e saído de lá formados e aprovados com louvor, mantendo a integridade e fidelidade ao Senhor, tem muito a nos inspirar hoje. Sobretudo, eles souberam proteger seus valores contra o ensino da época. Atualmente, a educação secular encontra-se igualmente carregada de ideologias nocivas que procuram suplantar a educação clássica e os valores cristãos, né? Isso aqui é muito importante. Esses hebreus, esses jovens, permaneceram fiéis, né? Apesar de toda a investida. Como diz o texto aqui, o fato dos jovens hebreus terem passado pela faculdade babilônica e saído de lá formados e aprovados com louvor, mantendo a integridade e fidelidade ao Senhor, tem muito a nos inspirar hoje. Primeiro, isso significa que é possível você se manter fiel a Deus em um ambiente hostil. E segundo, significa que para isso você precisa estar preparado. Estar preparado, porque de fato nós iremos encontrar sim um ambiente hostil, com ideologias nocivas para a fé cristã. E nós precisamos estar preparados para isso. Infelizmente, nós temos uma geração de jovens, e o professor precisa despertá-los para isso. Nós temos uma geração de jovens que não se preocupa com este conhecimento bíblico, com a fundamentação da sua fé, e acaba sendo capturados por essas ideologias. Mas nós precisamos incentivar os nossos jovens a buscar a Deus e a se fundamentarem na sua palavra para permanecerem fiéis. Valendo-se de pensadores socialistas, agnósticos, ateus e alinhados a ideologias anticristãs, muitos professores fazem uso de um ensino relativista. Muitos centros educacionais são locais hostis aos cristãos, em virtude do ambiente e do conteúdo ensinado. A educação brasileira ela é carregada de ateísmo. A educação brasileira ela é carregada de gramscismo, de marxismo e de naturalismo, né? A educação brasileira ela é uma coisa horrível, né? Especialmente dentro dos contextos sociais, né? das ciências sociais, dos estudos agrários, né, de direito, filosofia, história, essas coisas, né? Salve matemática e língua portuguesa, mas mesmo assim há uma série de professores que são verdadeiros militantes destas causas, né, que são coisas horrendas e que são contra os valores cristãos. Não raro os crentes são pressionados a abandonar suas crenças ultrapassadas, né? Que eles dizem ultrapassadas, aceitar a ciência, né? A ciência entre aspas, e deixar as coisas da fé para trás, ou confiná-la ao ambiente privado. Isso decorre do secularismo, que é uma coisa que é importante a gente, e eu tenho falado isso muitas vezes nas nossas aulas, sobre ciência. A gente precisa entender o que é a mentalidade, né, o desejo do cientista, o que é teoria científica e o que é fato científico. A Bíblia não é contra o fato científico.
prove e terá certeza que é corroborado pela Bíblia. Mas nós temos teorias científicas que não são fatos científicos, são apenas teorias. E ainda nós temos a vontade, o discurso do cientista, que em muitas vezes são cientistas ateus. Eu posso até dar referência de alguns cientistas brasileiros cristãos que são sensacionais, como Marcos Eberlin e o professor Adalto Lourenço, que inclusive já está no Senhor. São homens de Deus que tratam a ciência com a devida dignidade. E eles explicam muito bem isso. Ciência, a gente precisa fazer essa diferença. Aquilo que é o discurso do cientista, aquilo que é teoria científica e aquilo que é fato científico. Nós devemos sempre ficar com o fato científico. O exemplo de Daniel e seus amigos nos mostra que é possível enfrentar esse ambiente estando previamente preparado para responder sobre a razão da nossa esperança. E como eu acabei de falar, você tendo conhecimento destas questões, fica muito mais fácil de você se defender, ou se você não quiser se defender, mas pelo menos não ser contaminado por estas ideias. Retendo o que é bom. Nem tudo aquilo que os jovens hebreus aprenderam era negativo e ofensivo à fé em Jeová. É óbvio, né? Matemática, geografia e outras coisas. Isso, na verdade, são absolutamente necessários para o nosso dia a dia. Era para Daniel e seus amigos e é para nós também no nosso dia a dia. Durante os 3 anos de estudo, como vimos, eles foram instruídos em diversas áreas do conhecimento humano. Grande parte desse conteúdo era importante, pois lhes proporcionava habilidades e competências intelectuais. O próprio registro bíblico enaltece, ao final do período, a aquisição de conhecimento e a inteligência de Daniel em todas as letras e sabedoria da Babilônia. Precisamos entender que dentro do contexto acadêmico, nacional e mundial, tem muita coisa boa e necessária para o nosso dia a dia. Mas o que nós precisamos estar atentos, de fato, é que há as sutilezas. E nós precisamos estar preparados para nos desviar destas sutilezas. Nós cristãos não devemos juntar todo o sistema educacional, colocar numa sacola e dizer que isso não presta, que todo ele não presta. Nós precisamos entender que há muita coisa boa, mas que nós precisamos nos desvencilhar das sutilezas que o diabo já implantou neste meio e que acaba destruindo a fé de muita gente. Este fato é um forte indicativo de que podemos aproveitar o conhecimento e a sabedoria não tipicamente religiosa, desde que não contrarie a verdade de Deus. Daniel não demonizou toda a cultura da Babilônia e os ensinos dos caldeus. Com muita sabedoria, Daniel comparou aquilo que os seus professores ensinavam com aquilo que havia aprendido de seus pais e líderes em Judá. Ele usou um filtro para aproveitar o que era bom e rejeitar o que era nocivo. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5:21, examinai de tudo e retenha apenas o que é bom. Nós precisamos ter esta habilidade, gente. Os jovens, o professor deve explorar isso com seus jovens. Nós precisamos nos exercitar nisso, examinar de tudo e reter o que é bom. Muitas vezes uma coisa que nem é tão importante nos oferece lições importantes. Por quê? Porque nós estamos extraindo o que é bom daquilo e não assimilando tudo. Devemos considerar, especialmente no mundo secular, que muita coisa é importante, mas muita coisa está carregada de vãs sutilezas. Mas nós não podemos simplesmente negar a importância de algumas coisas, mas também não podemos ser ingênuos de pensar que não há maldade em algumas delas. De idêntica maneira, o jovem cristão pode e deve valorizar o estudo secular, pois além de proporcionar conhecimento, serve para a formação profissional e para o mercado de trabalho, que é absolutamente necessário. Área no qual o crente pode ser usado por Deus e fazer a diferença. Imagine um médico, Qual a diferença que um médico pode fazer, um médico cristão pode fazer, na vida de muitas pessoas. Mas se ele for um jovem que no início pensa que
todo o sistema está corrompido e que não vale a pena, então ele nunca será um médico. Então, o que o cristão precisa fazer é entender que nós precisamos examinar tudo e reter o que é bom. Ser um profissional da saúde é excepcionalmente maravilhoso. Você precisa ter esse entendimento. O que você não pode é aceitar as vãs sutilezas. O segredo é submeter tudo ao crivo das Sagradas Escrituras. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 10:5, ora, estes foram mais nobres, Atos 17:11, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra de Deus, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim, né? Falando dos bereanos. E os bereanos têm sido historicamente um exemplo muito importante para todo cristão, que você não deve simplesmente aceitar uma coisa só porque quem está falando é famoso, só porque quem está falando está esfregando na sua cara uma carteira de professor, né? Uma patente, um diploma. Jamais aceite isso, mas faça o exame se de fato aquilo é verdade. Mantendo a identidade em tempos pós-modernos. Tal como fez Aspenaz, o mundo procura meios de mudar a identidade do cristão. Em tempos pós-modernos, onde falta firmeza e consistência moral e espiritual, existe uma estratégia diabólica de perda de sentido e significado. Isso é tão verdade. A gente que lida com o jovem, é impressionante como a juventude atual ela não tem o senso de pertencimento a Cristo. É isso mesmo, eles não têm o senso de pertencimento a Cristo. Parece que eles não pertencem a Cristo. Por isso eles vivem a vida de qualquer jeito, né? O mundo já diluiu essa ideia neles. E parece também que a igreja está falhando profundamente em construir essa identidade neles. Então nós temos um problema sério para lidar especialmente com os jovens. E nós, professores e líderes de jovens, precisamos estar atentos a estas questões. O espírito desta época procura seduzir os crentes da desnecessidade de uma identidade própria dada por Deus, tratando isso como algo ultrapassado, quadrado, né, desnecessário. O mundo fala em abrir a mente, flexibilizar as convicções e desconstruir as tradições arcaicas, né? O liberalismo teológico é mestre nisso, né? De abraçar essas idiotices de desconstrução do tradicional, do que é conservador. Algumas coisas a gente sabe que precisa de fato ser desconstruídas, mas a gente tem que ter cuidado com quem está propondo essa desconstrução, né? Porque quando é o liberalismo, quando é a pós-modernidade, quando é o materialismo que propõe essas mudanças, geralmente levam para uma perspectiva onde Deus não está presente. Em cada área da vida se percebe a estratégia de mudança de nomes. Ideologia de gênero procura destruir a identidade sexual das pessoas. O sincretismo busca acabar com a identidade religiosa, né? Enquanto que a ideologia de gênero diz que não existe um gênero sexual, não existe o sexo, né? Você é aquilo que você deseja ser. O sincretismo religioso busca acabar com a identidade religiosa, dizendo que todas as religiões são boas. E ainda tem o relativismo, que se propõe a desfazer a identidade moral, dizendo que não há absolutos, né? Que o que é mentira para mim pode ser verdade para o outro, que o que é imoral para mim pode ser moral para outro, que o que é errado para mim pode não ser errado para outro, e assim por diante, né? Assim como a Babilônia fez com aqueles jovens, de tentar desconstruir quem eles eram, o mundo hoje faz isso. Mas nós que estamos firmados em Cristo jamais seremos abalados. Como nunca, a forma de proceder dos jovens hebreus serve como modelo de bravura e resistência aos ímpetos de destruição identitária. Podem até mudar o nosso nome, mas não conseguem mudar quem somos. Quem nós somos? Somos cristãos.
somos servos de Deus, aqueles que creem e vivem em Cristo Jesus. Nossa conclusão. Como vimos, as escolhas e determinações de Daniel e seus amigos nos instigam a manter nossa identidade espiritual e nossos princípios, mesmo quando enfrentamos desafios que ameaçam desviar-nos do caminho da verdade. É preciso resistir sabiamente, pois sabemos em quem temos crido. Somente construindo uma base, uma identidade sólida em Cristo, pela sua palavra, é que nós passaremos ilesos a essa pós-modernidade maligna, a esta era da liquidez moral e espiritual. Muito bem, chegamos ao final do nosso comentário. Você que usa os slides produzidos pelo EBD em Foco, tire uma foto da sua ministração e nos envie para os nossos registros. Acesse o site ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. Lembrando que na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem a todos.